Estamos com mais um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, aqui no Pode Cobrar, Douglas Ruas, do PL. É um jovem, pode-se dizer, não é o mais jovem na disputa, né? Tem 37 anos, tem outra pessoa com menos idade, mas é um jovem sim, mesmo assim, secretário das cidades, um político experiente na vivência, né? O pai dele, prefeito de São Gonçalo, portanto, desde a infância, respirou um pouco esse universo e agora postula ser, como candidato ao governo do Rio de Janeiro, o ocupante do Palácio Guanabara. Muito obrigado em nome da Super Rádio Tupi por senhor ter vindo aqui. Teremos 50 minutos para a gente conversar. Sei que um assunto que é prioridade, segundo as pesquisas, é segurança pública, um tema que o senhor domina bem, porque policial civil, portanto, sabe da importância, presidente da Assembleia Legislativa também, então ali passam várias discussões a respeito disso. A pergunta bem objetiva: 2 ou 3 itens ou 2 ou 3 medidas que o senhor considera indispensáveis para o novo governador de cara logo em 2027 tomar? Sidney, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Pode Cobrar. Agradecer a Super Rádio Tupi por dar essa oportunidade a todos os candidatos de falarem das nossas propostas aqui para que a população do estado do Rio de Janeiro possam conhecê-las e fazer a melhor escolha para o futuro do nosso estado no dia 4 de outubro. A segurança pública é uma prioridade no nosso plano de governo. Nosso plano de governo ele é estruturado em 4 eixos e o eixo principal é o estado seguro, que ele permite com que a população possa ter acesso aos outros serviços públicos que são de competência do governo do estado. Eu tenho dito que sem segurança o cidadão não chega à escola, não chega ao posto de saúde, não chega ao transporte público. Então a segurança pública é, sem sombra de dúvida, a nossa principal prioridade no nosso plano de governo. E a gente começa a olhar a situação do nosso efetivo policial hoje. E a gente se depara com aquela situação do cobertor curto. Hoje nós temos um déficit de 17 mil policiais militares no quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então a minha primeira atitude será logo no primeiro mês convocar todos os excedentes já aprovados em concursos públicos para todas as forças de segurança do Estado. Você fez uma análise do impacto financeiro dessa medida? Com certeza, Sidney, cabe sim. O meu plano é para nos próximos 4 anos nós completarmos todo esse quadro das forças de segurança. Nós teremos, ao final do meu governo, 60 mil policiais militares trabalhando na ativa, que é o que preconiza na lei da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas sendo uma decisão inicial, quanto impactaria já no primeiro ano? Eu digo em termos de orçamento. Tá, vou te falar o impacto total, e aí você vai concordar comigo. Vamos lá. Cabe sim 1,6 bilhão de reais. Isso já com sua equipe analisou e que é possível. Nós estamos falando de algo em torno de 1,5% do orçamento do Estado. Então, governar é escolher prioridades. E eu já escolhi a minha, é a segurança pública. Sendo esta e outras que certamente você vai ter tempo de dizer, vai ter tirado o mesmo orçamento, né? O governo Cláudio Castro deixou um déficit. O governo atual está se esforçando para diminuí-lo, quem sabe até zerá-lo, né? O senhor pretende cortar excessos para ter dinheiro para a segurança pública? De onde? Com certeza, Cid. Nós temos muito espaço no orçamento para ser readequado. E o grande erro do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos não foi a queda de receita, porque se a gente voltar 5 anos atrás, nós tínhamos um Estado equilibrado, onde as despesas cabiam dentro da receita. E aí, quando a gente vai buscar entender por que nós chegamos num cenário de déficit fiscal, é preciso a gente voltar até o último orçamento equilibrado. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Teve perda de receita? Não, a receita aumentou. Quanto? 21%. Então, onde está o problema? A despesa aumentou 43%. Então é gestão. É gestão. Você está dizendo abertamente que o governo Cláudio Castro, com as opções que fez, não foi cuidadoso nisso, porque os últimos 5 anos, o governo Cláudio Castro. E eu vou além. Eu não quero que isso fique a depender de um governante que esteja ocupando o governo por momento. Eu estou apresentando uma proposta de um teto de gasto no estado do Rio de Janeiro, para que todos os poderes que compõem o nosso Estado, eles possam estar atrelados a um limite do crescimento da despesa. E o indexador vai ser o crescimento da receita. Já voltamos a isso. Então, mas você vai buscar dinheiro onde? Por exemplo, tem gente que diz assim, vou cortar as isenções. O senhor também vai buscar dinheiro onde? E vai ter deslocado, ponto A para o ponto B. Pelo menos inicialmente na área de segurança, o senhor citou aí números, né? Que durante 4 anos o senhor pretende redistribuir. Sidney, como te falei, governar é escolher prioridades.
Nós temos uma compreensão de que a segurança pública ela é fundamental para, inclusive, garantir o acesso aos outros serviços públicos. Então, como é que você planeja um orçamento? Eu tive a oportunidade de fazer isso na cidade de São Gonçalo, que tem um dos piores orçamentos per capita do Brasil. Lá, a prefeitura tem 2,4 bilhões de reais para 1 milhão de pessoas, ou seja, 2.400 reais por pessoa para dar conta de todos os serviços públicos. Você tem que escolher as prioridades, atendê-las e depois você vai completando o restante daquilo que também é competência do governo do Estado, mas você não pode... Quero ser impertinente, mas o senhor não citou de onde, né? Onde para ter mais dinheiro para a segurança, um déficit que é real, que ainda não está totalmente zerado, só buscar dinheiro de onde vai realocar como? Claro, fazendo opções, escolhas, quais? Ou seja, volto a te dizer, nós vamos fazer o orçamento da segurança pública, educação e saúde já tem os seus indexadores por conta da Constituição Federal. E nós vamos atender a todas as demandas da população em todas as áreas, mas obviamente entendendo que a prioridade é a segurança. Por exemplo, não vai faltar esporte, não vai faltar cultura, não vai faltar assistência social, mas tudo isso vai estar dentro de um limite em que o Estado tenha condições de adequar. É dessa maneira que nós vamos fazer. Candidato Douglas Ruas, o senhor chegou ou teve oportunidade a dizer abertamente ao governador Cláudio Castro estas suas visões diferenciadas ou essa crítica que o senhor está fazendo, porque dá a impressão, porque o senhor é candidato da oposição, mas o senhor é do PL, mesmo partido do governador, né? O senhor disse a ele, olha, o Castro, o governador, esse caminho aí não está bom, porque nós tínhamos as contas equilibradas, hoje elas não estão. O senhor já chegou a dizer, verbalizar isso nos últimos 5 anos? Ô Sidney, uma coisa é a relação político-institucional, outra coisa são as responsabilidades individuais. Na gestão anterior eu tive uma oportunidade de trabalhar à frente da Secretaria de Estado das cidades. Qual era a minha missão? Levar investimentos de infraestrutura para as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, que são menos favorecidas financeiramente. E a minha atribuição era aquela ali. E eu fiquei restrito àquela atuação. E tenho certeza que cumpri com êxito a missão, afinal de contas foram 73 municípios alcançados com investimentos em infraestruturas, obras de reurbanização, construção de pontes, áreas de lazer e convivência que melhoraram muito a vida das pessoas nessas cidades menos favorecidas financeiramente. Pelo que eu entendi da sua condição, o senhor já disse em outra entrevista que o senhor é motivado por missões, não escolhe chefe, não é isso? O senhor respondeu textualmente isso. Então a resposta é não. O senhor não, devido à sua função de secretário, o senhor não verbalizou para ele, né? Porque é estranho, o senhor é do PL, ele era do PL também, daí dá a impressão que não tem nada a ver, o senhor tem uma visão completamente diferente, como se fosse um candidato de outro partido. Não, Sidney, vamos lá. Dentro de um partido você tem correligionários que têm pensamentos diferentes, sim. Por exemplo, posso citar a questão da segurança pública. Essa sim eu abordei com o ex-governador e sempre fui um grande crítico, não só da gestão dele, mas de todos os que o antecederam. Desde que criaram o Sistema Integrado de Metas no estado do Rio de Janeiro, em 2009, de lá para cá entrou o governador, saiu o governador, nenhum deles teve a coragem de alterar. Essa é uma crítica que eu faço a todos os que passaram. Que outras críticas o senhor diria que agora, como governador, o senhor ganhar, o senhor vai ajustar? Deixa eu só concluir essa questão do Sistema Integrado de Metas. Nós estamos acompanhando, perseguindo os mesmos indicadores nos últimos 4 anos, olhando apenas para o sintoma da segurança pública e não olhando para a origem do problema. E hoje a gente tem a convicção de que não chegamos a lugar algum. Qual é a origem do problema? Hoje nós temos 4 indicadores: roubo de veículo, roubo de carga, roubo a transeunte e a letalidade violenta. E aqui começa o problema, Sidney. O estado do Rio de Janeiro, ele classifica da mesma maneira o homicídio doloso praticado por um criminoso e a legítima defesa do policial para defender a sua vida ou a vida de outrem. É isso mesmo que você que está nos assistindo ouviu. O estado do Rio de Janeiro veio premiando e desestimulando o combate ao crime organizado nos últimos anos. Com isso, o que aconteceu? O resultado todo nós já sabemos. Um aumento no domínio territorial de bairros e comunidades no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas se o governador Cláudio Castro estivesse aqui, espero que brevemente ele possa, né, que sabe um dia nos dar uma entrevista mais profunda, ele certamente defenderá a política de segurança que ele capitaneou, dizendo que não, a nossa polícia combateu, ela invadiu territórios para devolver a população, vai citar Penha, onde aconteceram aquelas mortes também. Certamente ele vai dizer que ocorreram incursões. Tem gente do PL, inclusive de outros partidos apoiadores, que estão com essa bandeira de que foi feito o dever de casa. Não foi por parte da polícia. Sidney, na minha opinião, a gente vai divergir disso. Está errado a missão que está sendo entregue aos policiais do Rio de Janeiro. Veja só,
O policial, se ele for combater o crime organizado e um criminoso atirar contra ele com um fuzil para tentar matá-lo, ou então matar um cidadão de bem, e ele, para defender a sua vida, atinge o criminoso vem a óbito, ele é punido. Ele perde pontos na avaliação de desempenho do ranking da segurança pública. O que nós vamos esperar de um verdadeiro enfrentamento ao crime organizado se nós estamos desestimulando os nossos policiais? Porém, no meu governo, só para concluir, a minha alteração é imediata. Logo no primeiro mês de governo, eu vou rever esse decreto e vou dar garantia ao nosso policial para ele cumprir a missão, que é servir e proteger a população. Que tipo de garantias o senhor pretende? Eu vou retirar do indicador letalidade violenta a legítima defesa do policial para defender a sua vida ou a vida de outro. E além disso, vou criar um outro indicador, e esse sim será o principal norteador da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que é a retomada dos territórios, com a devolução da liberdade econômica e o direito de ir e vir para a população que mora nas comunidades que hoje vivem sob o julgo das facções criminosas. Vamos seguir no seu raciocínio para nós avançarmos, né? Não numa outra suposição. A polícia do Estado do Rio de Janeiro é uma das mais letais do país, mas que mais mata, né? Por quê? O Sidney, o cenário que a polícia do Estado do Rio de Janeiro é a melhor polícia do Brasil, uma das melhores do mundo. Nenhuma polícia do mundo enfrenta o cenário que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta. Ano passado foram apreendidos aqui no Estado do Rio de Janeiro 920 fuzis. Armamento de guerra que é empunhado pelos criminosos nos nossos territórios urbanos. Para se ter ideia da relevância desse número, o segundo lugar do país é o Estado da Bahia, com 112 fuzis. Agora, em cidade nenhuma do mundo se encontra esse cenário. Então não dá para dizer que a polícia ela mata muito. É o cenário que ela está posto aqui. Nós temos criminosos armados até os dentes aqui, com fuzis, com armamento de guerra. O que se esperar de resultado? Não tem outro resultado. A polícia está cumprindo o seu trabalho. Você mencionou aqui a operação do Complexo do Alemão. É uma operação que evidencia muito bem o real objetivo da polícia para cumprir a sua missão. Chegou até aquela localidade 2.400 policiais, com o objetivo de cumprir as ordens judiciais expedidas pelo Poder Judiciário de busca e apreensão e de prisão de marginais que impõem um verdadeiro terror à população de bem do Estado do Rio de Janeiro. Chegando lá no local, foram presos mais de 100 criminosos. Entenderam que o Estado chegou para cumprir uma ordem judicial. Estou aqui, você preso, aceitei. Foi preso. Agora, essa operação, por exemplo, está dentro do escopo do senhor quando governador? Só para concluir isso, já vou falar sobre isso. Outros mais de 100 criminosos fizeram outra escolha. Foram para a mata, empunharam o seu fuzil, que é um armamento de guerra, dentro de um território urbano, para atirar contra os policiais. E quando ele atira contra o policial, a população precisa entender isso, não está atirando contra um indivíduo ali, um CPF, ele está atirando contra o Estado, contra a sociedade de bem. E tiveram um resultado. Quem escolhe o resultado da operação policial não é o policial, é o criminoso. Se ele entender que o Estado chegou para cumprir a sua missão de prendê-lo, ele vai ser preso. Agora, se ele escolher enfrentar a polícia, não dá para esperar outro resultado. Essa operação, por exemplo, é uma operação que o senhor aprovaria sendo governador? O que faltou na operação do Complexo da Penha e do Alemão foi o dia seguinte, Sidney. O Estado teve uma grande oportunidade. Os policiais realizaram uma operação muito bem sucedida. Agora, não dá para botar tudo na conta da polícia. No dia seguinte, o Estado tinha que se fazer presente, fincar uma bandeira lá e falar: esse território aqui é do Estado, é da população de bem do nosso Rio de Janeiro, e aqui não vai voltar o criminoso. O que não pode é nós fazermos o verdadeiro enxuga-gelo, realizar uma operação policial, prender e neutralizar inúmeros criminosos e depois permitir que o crime se reorganize e ocupe novamente aquele território. No meu governo, o Estado vai entrar e não vai sair mais. Essa é uma pergunta. E quando digo Estado, não é apenas a polícia, não é apenas as forças de segurança. O Estado precisa estar presente como um todo. Eu quero um gabinete permanente com a prefeitura de cada município, junto com o governo do Estado, entendendo o que é a competência de cada um aqui dentro dessas comunidades. Eu quero que aquelas pessoas que moram nas comunidades, Sidney, elas tenham o mesmo direito que as pessoas que moram na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo.
de abrir a porta da sua casa e se deparar, sim, com uma viatura da Polícia Militar cumprindo o policiamento ostensivo, atuando na prevenção da violência. Tenho certeza que é isso que essas pessoas desejam. Se elas precisarem de um socorro médico, ligar 192 e a viatura do SAMU chegar à porta da sua casa de maneira livre, sem precisar transpor nenhum obstáculo, uma barricada, nada disso. Então, deputado Douglas Ruas, o senhor está dizendo que, diferentemente da ação mais comum, que é o policial ser convocado, até com um grupamento especial como o BOP ou o CORE, vai até a comunidade enfrentar bandidos, depois ela retorna. O senhor está dizendo de uma ocupação, quer dizer, fazê-lo e lá permanecer, o que soaria como música para o morador, que ele vai se sentir mais seguro. Porém, a UPP tentou algo parecido e acabou não dando certo, né? Isso já fez um estudo de impacto, quanto custaria ter 24 horas unidades policiais nas comunidades, que são vários territórios ocupados? Sidney, como eu falei ainda há pouco, nós vamos cumprir todo o quadro efetivo das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Isso vai aumentar a capilaridade no policiamento ostensivo, sem sombra de dúvida. Mas mais do que essa terminologia de ocupação, o que eu quero é que o Estado do Rio de Janeiro ele seja tratado da mesma maneira como um todo. Por que a gente pode, em alguns poucos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, nos depararmos com viaturas em todas as esquinas, com policiais em cada esquina, cumprindo o policiamento ostensivo? E por que a gente não pode fazer isso no Alemão, na Penha, na Maré? Por que durante muitos anos governaram o Estado enxergando apenas o Rio do cartão postal, que é a orla da Zona Sul, a Lagoa Rodrigo de Freitas? Se a gente olhar na Zona Sul, nós temos quase que um batalhão por bairro. Botafogo tem um batalhão, Copacabana tem um batalhão, Leblon tem um batalhão. Então o senhor, logicamente, não mexeria nisso, né? O senhor gostaria que isso fosse o Estado todo. É isso. Eu quero que todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro... Quanto custaria? Como seria? Isso já falou que uma das medidas... 1,6 bilhão de reais custa para você ter todo o quadro de efetivo preconizado na legislação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Custa 1,6 bilhão de reais. Agora, eu tenho certeza que nós vamos pedir, e com o próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, nós vamos também contar com o apoio da União. Não dá para poder... Passaram muitos anos dizendo que isso é problema do Estado. Isso é problema do Estado. A União pode e deve muito ajudar, principalmente naquilo que é competência deles. O que, por exemplo, o senhor acha que seria uma boa medida? Os 920 fuzis que foram apreendidos aqui no Rio de Janeiro no ano passado, nenhum deles é fabricado no Brasil. Todos eles vêm do exterior. Inclusive dos Estados Unidos. Claro, e compete à União, de acordo com a Constituição Federal, o controle das nossas fronteiras, portos e aeroportos. O senhor já disse que é a favor da terminologia narcoterrorismo, né? Com certeza. O senhor tem medo de que os americanos, por exemplo, se utilizem desse argumento e achem uma brecha para uma eventual ocupação do nosso território? Não há que se falar em ocupação de um outro país para o nosso Estado, para o nosso país, de maneira alguma. O que pode haver, sim, é uma cooperação internacional, entendendo que essas organizações criminosas elas têm uma atuação para além das fronteiras do Brasil. Mas já não existe. Hoje estão presentes em inúmeros países, principalmente na América do Sul e na América Latina e na América do Norte também, e pode e deve sim existir uma cooperação internacional para ações integradas que visem a combater, a recuperar os ativos financeiros que foram construídos, verdadeiros impérios a partir da exploração do tráfico de drogas e do tráfico de armas, e que esses recursos hoje se encontram espalhados em vários países. Pode ter uma ação coordenada, pode ter ações coordenadas para impedir a chegada das armas e drogas nos nossos territórios urbanos, e é isso que eu tenho defendido muito. Há décadas, Sidney, a gente sabe onde são produzidos os entorpecentes que chegam nas nossas cidades. São nos países vizinhos da América do Sul. Os entorpecentes não são produzidos em território nacional. Nós sabemos onde são produzidos, sabemos de onde vêm e não temos a capacidade de impedir com que esses entorpecentes cheguem às nossas cidades. Candidato, vamos para o segundo item nosso aqui, corrupção, que está entre os 5 também temas de preocupação da população. Em que medida, o senhor é deputado da Assembleia Legislativa, né, tem uma forma de ver daquele castelo ali, né, daquele poder estabelecido que é o poder legislativo. Existe uma penetração do crime organizado nas instâncias da justiça, do legislativo, do executivo? Em que dimensão? Qual é a realidade que o senhor observa sobre isso?
Sidney, diferente do meu adversário que vê a corrupção junto a empreiteiras como algo normal, para mim corrupção é crime e deve ser punido com todo o rigor da lei. E eu tenho defendido sempre que os detentores de mandato eletivo deveriam ter uma agravante nas suas penas, porque é uma verdadeira traição ao povo. O indivíduo se coloca à disposição, recebe o voto de confiança da população, assume o mandato eletivo para trabalhar pelo povo e acaba utilizando daquela condição de parlamentar ou de executivo para prática de ilícitos. Então deveria sim ter uma pena muito mais severa do que o cidadão comum. Mas essa penetração, essa infiltração, ela existe em que dimensão? Ô Sidney, as condutas elas são individualizadas. Nós temos visto recentemente algumas operações. Eu tenho dito que isso deve partir do próprio governo. O governador tem que ser a autoridade máxima e ele sim já tem que internamente cuidar para fiscalizar todos os contratos e garantir lisura e transparência na execução financeira dos recursos que pertencem à população do Estado do Rio de Janeiro. A pergunta não é essa, é se existindo, o senhor diria que em que dimensão? É resolvível, é enfrentável, não é grande, é pequena, não existe? Eu digo na máquina pública, no legislativo, como é que está isso? Com certeza é enfrentável. A grande oportunidade a população tem nessa eleição de 2026. O meu apelo sempre para a população é conscientização, que eles possam pesquisar e conhecer cada candidato, a sua trajetória de vida, a sua trajetória de trabalho, antes de decidir depositar o voto de confiança. Porque depois que o camarada assume o mandato eletivo, são 4 anos para poder renovar. Mas eu digo a você, um governador que possa estabelecer uma autoridade amoral a partir de um governo sério comprometido com a população do Estado do Rio de Janeiro, ele não vai permitir, pode ser quem for. Eu duvido que alguém vai chegar para mim para fazer qualquer tipo de conversa que não seja republicana, que não seja dentro dos ditames da lei, porque não tem essa liberdade comigo. Então nós temos uma oportunidade sim de moralizar e virar a página do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu dar um exemplo mais prático para ficar mais clara essa nossa conversa, né? Da minha parte, a sua está claríssima, mas da minha parte. Quando estava ainda em construção a chapa, que o senhor acabou agora sendo o escolhido para ser candidato, ela teve a influência, razoável que tenha, do governador do Estado, Cláudio Castro. Ele até pretendia ser candidato ao Senado, mais tarde ele desistiu por questões ligadas ao Poder Judiciário e tudo mais, a inelegibilidade dele e tudo mais. O Senado seria o prefeito Canela também, né? Que também acabou, da mesma forma, desistindo por ter problemas também com a justiça e problemas policiais. E se tinha ali naquele processo uma grande possibilidade do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, ser o candidato daquele grupo político ao governo do Estado. Nada disso acabou acontecendo, e eu já expliquei por que aqui, as desistências e tudo mais. O senhor foi escolhido. O inimigo não está dentro de casa, não? Quer dizer, é tanto problema de justiça, de denúncias de corrupção, são muitas evidências que a gente fica até surpreso. Eu mesmo fiquei, sendo uma pessoa que acompanha a política, né, de ver o governador Ricardo Couto apresentando tantas irregularidades, tantos problemas nas auditorias, né? Como é que o senhor comenta isso? Sidney, quem me escolheu foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu recebi o convite transmitido pelo nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, e eu agradeço muito ao presidente Jair Bolsonaro pela coragem de apostar na renovação, de acreditar num novo caminho para o Estado do Rio de Janeiro. Eu que sou um deputado de primeiro mandato com 37 anos de idade, eu reconheço a coragem do Bolsonaro de me entregar essa missão e recebi com muito orgulho, com muito senso de responsabilidade. Não aceitei ser candidato a governador por conta de aliança política alguma, porque acredito que os meus adversários pertencem a uma geração de políticos que criaram todos os problemas para os quais nós buscamos as soluções hoje. Então não acredito que virá a partir deles as soluções, e me coloco à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro para apresentar um projeto de renovação. Basta olhar o meu plano de governo e saberão que não se trata da continuidade de ninguém. Eu estou propondo mudanças significativas na política de segurança pública, na educação do Estado, na saúde, naqueles que
são as principais dores do cidadão fluminense. Então, com certeza, nós temos um caminho muito bom pela frente para fazer a mudança que a população do estado do Rio de Janeiro tanto precisa. Mas você acabou não respondendo, né? Quer dizer, estes problemas no entorno ali do próprio PL ou de aliados, lhe chamou atenção, lhe incomoda, quer contestar, quer concordar, porque é tornozeleira eletrônica, denúncias graves, Sidney, muita coisa. Como lhe falei, relação político-institucional é uma coisa, a responsabilidade individual é outra. E para concluir de uma maneira bem simples, essas pessoas que você mencionou aqui hoje estão com o meu adversário, não estão comigo. E muitos falaram, o Douglas não vai seguir adiante porque saiu fulano, Eu não aceitei ser candidato por conta de aliança política alguma. Eu aceitei ser candidato porque tenho a convicção de que estou preparado para o cargo e que tenho condições de apresentar à população do estado do Rio de Janeiro um plano de governo que vai colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista da nossa nação. Nós teremos ainda a oportunidade de falar de educação, de saúde, de transportes, que são assuntos igualmente relevantes, né? Porém, eu tenho acompanhado as suas falas e o senhor tem dito um conceito de velha política e nova política. O que isso significa para o senhor? Explique melhor a sua visão sobre isso. Sidney, a velha política é a turma que está aí há 30 anos se revezando no poder. Todas as eleições eles prometem as mudanças, prometem as mesmas obras, prometem os mesmos projetos e não tiram nada do papel e não melhoraram a vida das pessoas. Uma política que se faz com ataques pessoais, nós temos visto isso aí nos últimos 2 meses. Os meus principais adversários utilizam das suas próprias redes para ficar atacando pessoalmente um adversário ou outro. Eles estão mais preocupados em falar do passado do que discutir o futuro. Essa é a velha política. Basta você comparar o plano de governo dos candidatos que foi apresentado. O senhor se sente à vontade nesse figurino da nova política? Com certeza, porque a nova política ela não passa apenas pela idade, é o comportamento, é a maneira de se falar, de se comunicar com a população, de propor as verdadeiras mudanças e não ficar preso a um modelo antigo em que um fica atacando o outro durante a eleição e passa a eleição, eles querem se encontrar de novo, sentam todos à mesma mesa. Eu não estou aqui para ser mais um na história do nosso estado que promete mudança e depois coloca a culpa em alguém mais ou então entrega alguma desculpa. Eu estou aqui com meus 37 anos de idade representando uma nova geração que nasceu e cresceu ouvindo as promessas dos meus adversários, que cansou de problemas e quer solução. E a solução ela vem a partir da renovação. A gente precisa de gente nova, com novas ideias para colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece. De forma objetiva e biológica, eu sou muito jovem, 37 anos, você tem uma vida muito próspera na política ainda, né? Pode fazer da sua existência a diferença, né? O senhor tem toda a razão nesse aspecto da juventude. Porém, de velha política, nova política, talvez o senhor valesse a pena esmerar um pouco mais esse raciocínio, por uma razão. Há poucos dias eu estava com a Daniele Cunha, por exemplo, Dani Cunha, né, que é da família Eduardo Cunha. O senhor falou agora há pouco do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está na política há muitos anos também. Ele próprio, o próprio Flávio, também acusa os outros, né? Também são acusados e também tem esse mesmo discurso que, pelo visto, incomoda o senhor está mais preocupado em, de forma propositiva, a construir a sua biografia. Portanto, o senhor também tem um pé na velha política, não? De uma família também, o seu pai também é um político experimentado. Como eu falei, a velha política ela não está conceituada apenas na idade ou no tempo em que uma pessoa está no mandato, e sim na sua atitude, na maneira de se fazer política. É disso que eu estou falando. E em relação aos correligionários do meu partido ou de outros partidos que estejam me apoiando, quem é o candidato a governador é o Douglas Ruas. Então o Eduardo Cunha, por exemplo, não vai interferir numa gestão sua? De maneira alguma, ninguém vai interferir. O meu plano de governo está claro para toda a população. É aquilo ali que eu vou cumprir. O meu compromisso é com a população do estado do Rio de Janeiro em cumprir aquilo que eu estou apresentando. Basta a população comparar as propostas minhas e dos meus adversários e fazer a avaliação do que eles acreditam que seja melhor para o futuro do estado do Rio de Janeiro. É isso, a eleição é isso mesmo. Faz a comparação, dessa o eleitor maneira deve votar. E o meu compromisso vai ser entregar aquilo que eu estou prometendo. Se alguém discordar daquilo que eu estou colocando ali, pode escolher outro caminho. É claro, o senhor tem toda a razão. Isso é um espírito democrático que deve prevalecer. O senhor é a favor da urna eletrônica, como ela hoje funciona? Com certeza. Porque tem gente que defende a volta, por exemplo, do papel, né? Do voto no papel. Eu fui eleito por essa urna, tive mais de 175 mil votos na minha primeira eleição, não tenho o que questionar. Perfeito. Falemos de educação. Com os candidatos que eu já conversei, eu vou repetir a pergunta para o senhor, né? Não é nenhum segredo. É bem surpreendente que o estado do Rio de Janeiro esteja no ranking do IDEB, por exemplo, nas piores colocações. O que fazer para ter, não sei se eu devo usar essa expressão, né? Um choque, né, de melhoria na área educacional? Qual é a sua proposta?
Sidney, lamentavelmente nós ocupamos a segunda pior colocação, 26ª. Ou seja, ao mesmo tempo em que somos a segunda maior economia do Brasil, nós somos a segunda pior educação. Nós temos um pouco mais de 1.200 unidades escolares na rede pública estadual. E nós, dentro dessa própria rede, já encontramos um exemplo de boas práticas, que são as escolas cívico-militares. Nós temos 17. Se nós analisarmos as notas dessas unidades no ranking nacional do IDEB, nós temos uma nota entre 5.2 e 5.8. Para se ter ideia da relevância desse resultado, o primeiro lugar do Brasil, o estado do Paraná, nota 5.1. Ou seja, se concorrêssemos apenas com as escolas cívico-militares, nós seríamos o primeiro lugar do Brasil. Então nós já temos um modelo aprovado pelos pais de alunos, pelos profissionais de educação, com resultado comprovado na nota do IDEB. Por que não expandir isso? A minha proposta é clara, vamos expandir para pelo menos 200 novas escolas cívico-militares a partir do ano que vem. Em paralelo à rede que conhecemos do Estado. E antes que a turma da esquerda venha dizer que nós queremos militarizar os nossos jovens, não é nada disso. São militares da reserva que não substituem em nada os profissionais da educação. Eles atuam para criar um ambiente escolar organizado, com disciplina e respeito para com o professor. Com isso, o professor consegue ter fluidez na sua aula, passar o conteúdo com qualidade, e o resultado está comprovado na nota do IDEB. Então nós já temos um exemplo de boas práticas. Mais do que as escolas cívico-militares, eu vou trazer a qualificação profissional para o primeiro ano do ensino médio. Hoje os nossos jovens chegam no ensino médio e eles ficam dentro da sala de aula, muitos deles não conseguem compreender que o tempo que está sendo empregado ali vai lhes ser útil para alguma coisa no futuro. Por isso nós temos uma grande evasão escolar já no primeiro ano do ensino médio. Então nós precisamos antecipar esse debate, trazer a qualificação profissional para o primeiro ano do ensino médio, pegar a mão dos nossos jovens e mostrar a eles que existe um caminho de prosperidade na vida deles. Quanto tempo o senhor acha que é possível fazer a implantação de uma parte dessas escolas cívico-militares que o senhor defende e também a melhoria da base tradicional, da estrutura tradicional da educação? A nossa proposta é já levarmos para 30%. Hoje nós temos 12% de ensino em tempo integral na rede pública estadual. Nós vamos levar para 30%. A média nacional é 25%. Até o final da gestão? Até o final da gestão nós vamos levar para 30%. E nós vamos trazer a FAETEC para dentro das escolas. Eu quero que os nossos jovens saiam da escola com diploma e com uma profissão prontos para o mercado de trabalho. Vai ser esse o objetivo. E quantas horas, quando o senhor chama ensino integral? Porque há visões diferenciadas sobre isso. Quantas horas de estudo o senhor acredita que o estudante deveria ficar na escola? Ou seja, um defende 6, outro defende 8, outros 10. Quanto mais tempo ficar na escola, melhor. Porque além da qualificação profissional, eu também quero o esporte. Eu pratiquei a natação durante a minha infância e adolescência. Entrei aos 4 anos de idade por recomendação médica para ajudar no enfrentamento a uma doença respiratória, bronquite, asma. E acabei dando um passo além na natação, participei de muitas competições, federado inclusive, não tive oportunidade de nadar pelo meu clube do coração, que é o Vasco da Gama, mas nadei pelo Botafogo. E eu sei o quanto isso me ajudou na minha formação como cidadão, a ter disciplina, a cumprir horário, a ser mais rigoroso com os estudos. Então o esporte ele ajuda muito, pode ser, além de ajudar os nossos jovens a crescerem de forma saudável, a questão da saúde, também ajuda na formação do cidadão, porque ajuda aos nossos jovens a terem disciplina, a cumprir horário, a chegar na hora certa, a cumprir com suas obrigações de estudo para poder ter boa nota na prova. E nós precisamos, Sidney, também ter um reforço logo no primeiro ano do ensino médio. Lamentavelmente, alguns municípios se utilizam daquela chamada aprovação automática, justamente para poder fazer uma maquiagem na nota do IDEB. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, na capital. Quando depois da pandemia eles instituíram a aprovação automática, todo mundo aprovou. E chegaram no ensino médio, que é competência do governo do estado, sem uma base. Muitos alunos chegaram sem ler e escrever, sem saber fazer conta. E o Estado não pode ficar de braços cruzados e falar, a culpa da Prefeitura. Não, nós vamos instituir um reforço já no primeiro ano do ensino médio, fazer uma análise daqueles alunos que não chegaram com uma base boa, para instituir um reforço de matemática e português, para que eles possam recuperar o tempo perdido. Agora, levando tudo isso em consideração, tem gente que diz que a interferência política ajudou
a educação do Estado não ter números melhores. Se dizia o quê? Né? Várias reportagens da imprensa trouxe nesse sentido, que Rodrigo Bacelar, então presidente da Alerj, tinha indicações e políticos ligados a ele na Secretaria de Educação, mais preocupados em povoar ali politicamente, influir e tudo mais. Isso aconteceu de fato? O senhor, Sidney, quem tem que responder essa pergunta é o ex-governador ou o ex-presidente da Alerj. Eu não fiz indicação alguma. Mas o senhor tomou conhecimento disso? Não sabia disso só através da imprensa? Tomei conhecimento através da imprensa. Mas quem pode te responder essa pergunta é o ex-governador e o ex-presidente da Alerj. Mas o senhor era secretário das cidades, né? O senhor lidava secretário com das cidades, lidava com municípios levando obras de infraestrutura. Levava e trazia demandas, né? Imagino eu, para despachar com o governador, né? Não. A Secretaria da Cidade ela tem uma atribuição de levar obras de infraestrutura. Os municípios apresentavam os projetos, principalmente de bairros que tinham suas ruas todas buracadas, sem saneamento, sem calçados, e a gente entrava com os investimentos em infraestrutura, era essa a atribuição. Surgiu uma informação, o senhor pode me atualizar, eu confesso que eu não sei o desfecho dessa auditoria, né, na Secretaria de Cidade, que o senhor era o titular. O que se disse é que contratos milionários de obras públicas, e podem ser milionários porque infraestrutura não é uma coisa barata, isso aí faz todo sentido, em relação ao asfaltamento, mas que ocorriam aditivos, às vezes de 45% no contrato de asfaltamento, assinado poucas semanas após o início da vigência original. Isso aconteceu mesmo? É um engano da auditoria? O senhor chegou a ser chamado, perguntado? Tem informações? Sidney, esse instrumento que você menciona sequer pode ser considerado uma auditoria. Não foi enviado nenhum ofício, nenhum pedido de esclarecimento a mim ou à secretaria. Obviamente o senhor leu na imprensa também, soube, mas não foi... Tomei conhecimento através da imprensa. Certo. E já emiti um ofício para o governo do Estado solicitando as explicações. Mas para falar, tenho muita tranquilidade para falar sobre esse e quaisquer outros contratos, qualquer ato que eu tenha praticado na gestão pública nos últimos 12 anos. É uma inverdade o que está sendo veiculado na imprensa. Esse contrato, inclusive, já foi auditado pelo nosso órgão máximo de controle externo no Estado do Rio de Janeiro, que é o Tribunal de Contas do Estado, e já foi verificado a economicidade de todos os instrumentos. Os 17 dias que menciona é uma falácia. Nós estamos falando de um registro de preço que foi firmado em outubro de 2024. Então, como se falar em 17 dias? Uma verdadeira falácia. Não tive ainda as respostas devidas, no momento certo vou esclarecer, mas esse instrumento sequer pode ser chamado de auditoria. Uma outra coisa, eu vi uma entrevista sua... E só para concluir, não existe qualquer relatório, nem prévio nem final. Entendo. O senhor, numa entrevista, disse muito categoricamente que não havia funcionários fantasmas, pelo menos na sua secretaria. Isso pode e deve, claro, responder na órbita dos seus limites. O senhor tem toda a razão. O senhor não era o governador, claro. Não era secretário de outra pasta, você pode responder sobre a sua pasta, né? Porém, em outras pastas, a gente tinha assim, 50, 60 funcionários fantasmas. O senhor, de outros colegas, né, em outras pastas, enquanto secretário, o senhor ouviu dizer isso alguma vez? Chegou ao seu ouvido isso? O senhor conversou sobre isso? Ou o senhor vai dizer que não sabia? Nunca tinha ouvido falar, e foi uma verdadeira surpresa quando saiu na imprensa. Agora, o que eu entendo de cargo fantasma, Sidney, nós devemos punir, porque é um crime quem nomeia e quem está nomeado. É verdade. Então, se realmente houve, eu defendo que o governo interino já imediatamente possa iniciar com a persecução penal disso. Tem que instaurar um procedimento para poder punir quem nomeou e quem foi nomeado. Porque todos os dois praticam um ato ilícito. Tanto o gestor, o secretário que nomeou, quanto quem foi nomeado, que recebeu o recurso. Eu achei politicamente muito bom, excelente o senhor ter se posicionado muito respeitosamente em relação à justiça, alguma coisa como a justiça decidir, em momento final está decidido. O senhor também tratou com muito respeito o governador Ricardo Couto. Sim, tem uma ótima relação. O senhor esteve com ele, o senhor até teve ou teve uma boa impressão, ou acho que ele está fazendo um trabalho importante. Isso aí é muito bom. Mas, de qualquer forma, as auditorias mostraram muitas irregularidades, principalmente funcionários fantasmas, que acabaram não fazendo nem protesto em frente ao Palácio Guanabara. É normal, quando você é demitido injustamente, você até se une, faz protesto. Não teve nada disso. Por que ocorria tanta coisa assim? É difícil a condição do governador, ele tinha que ceder para parceiros, para amigos, apoiadores. Por que isso aconteceu em quantidade? Sidney, quem pode te responder essa pergunta é o ex-governador. Eu posso falar da oportunidade que eu tive de fazer um planejamento de uma gestão como toda na cidade de São Gonçalo. Como te falei aqui, um orçamento muito apertado. Lá existem 19 secretarias.
e dar conta do serviço. O prefeito lá foi reeleito em 2024 com 84% dos votos, o maior percentual de votos nas grandes cidades do Brasil, que são aquelas acima de 500 mil habitantes, porque existe uma gestão enxuta que diminui o custeio da máquina pública para ampliar o espaço do recurso para investimentos. É simples. Faltou a gente falar de saúde, né? Nessa área, o que o senhor pensa que deve ser feito mais imediatamente? Eu estou sempre perguntando mais imediatamente porque é um pouco tentando traduzir a aflição da população, né? Quem está numa fila do CISREC, por exemplo, quer ser atendido logo, quem vai no hospital quer prontamente ter alguma luz sobre a sua mazela, a sua doença, né? Então, nesse sentido, saúde, por onde o senhor começa a gestão se vencer a eleição? A palavra de ordem é proximidade. É inaceitável que o poder público obrigue as pessoas a se deslocarem 3, 4 horas de viagem para ter acesso a um serviço público. E como que nós vamos resolver isso? Nós vamos construir centros integrados de saúde em cada região. Num único equipamento, o cidadão vai conseguir encontrar consulta com especialistas, exames e até mesmo pequenas cirurgias. Nós vamos também construir os centros de saúde das mulheres, para que elas possam ter os seus tratamentos específicos que elas precisam em todas as fases da vida. E vamos encarar de uma vez por toda a fila. Como que nós vamos fazer a fila? Nós vamos ter um sistema integrado com os municípios para organizar essa fila da regulação, porque hoje o cidadão sequer sabe se ele está na fila do município, se ele está na fila da saúde. Tem influência política? Nós vamos... que tem ali? Que um político influente acaba encaixando alguém? O que o senhor sabe sobre isso? Eu não tive a oportunidade de estar por dentro da máquina da saúde do Estado, mas se tinha ou se vai ter, está com os dias contados. A partir de janeiro do ano que vem não vai ter mais. E nós vamos fazer algo que não é nenhuma novidade, já existe em outros estados. Precisamos reconhecer que a rede pública ela não consegue dar conta de toda a demanda da população. Então nós vamos lançar a mão de um programa que vai permitir a compra de serviços na rede privada, para complementar a oferta da rede pública. As OS, por exemplo, é um modelo que o senhor gosta dessas organizações? Não, de maneira alguma. Nós já temos muito problema com essas organizações. O senhor encerraria os contratos existentes e não renovaria? Nós vamos fazer um modelo de gestão que vai entregar o que a população precisa por parte do governo do Estado. Isso é competência do governo do Estado. O governo faz a gestão e busca o que ele precisa na iniciativa privada. Isso e não deixar intermediários como as OS. Exatamente isso. E os contratos que estiverem em curso, o senhor vai concluí-los certamente ou vai interrompê-los? Vai ter que ser analisado caso a caso. Naturalmente, esses contratos eles são renovados anualmente. Por exemplo, se a gente assumir em janeiro, tiver um contrato que estiver vencendo em fevereiro, bem provavelmente que a gente tem que dar mais um tempo. O importante é que o modelo não vai prosperar. Não vai prosperar. Ele vai ser. Agora existe uma transição até que nós possamos alcançar todas as unidades da rede pública estadual de saúde. A lógica é simples, Sidney. É menos peregrinação, menos fila, diagnóstico rápido e tratamento no tempo certo. É isso que a gente quer para a população. Em também falar da saúde. Sim. Percorrendo o estado do Rio de Janeiro, a gente tem encontrado muitas mães atípicas que peregrinam de um lado para o outro sem saber. Que é uma agenda da sua candidata vice, com certeza, né? Que tem falado que já estava me auxiliando muito na elaboração do plano de governo e eu tive uma alegria, uma grande satisfação de poder contar com ela na minha chapa. Hoje, essas mães não sabem a quem recorrer. Nós temos algumas iniciativas por parte das prefeituras, uns prefeitos com muita boa vontade criaram Causa do Autista, outros criaram centros de referência, mas não existe uma política pública. Essas pessoas hoje parecem invisíveis para o governo federal. Seria feito pela área de saúde. O governo federal não transfere recursos para os municípios, não transfere recursos para o Estado, não implementa uma política pública, pessoas continuam invisíveis. E a minha proposta é clara, nós vamos assumir a coordenação pelo Estado, em parceria com os municípios, para implantar uma política pública coordenada com a implantação de polos especializados, com equipe multiprofissionais que possam garantir todo o atendimento que essas pessoas precisam, com consultas, diagnóstico e terapias e também orientação para as famílias. E além disso, nós vamos criar um programa para ajudar as mães atípicas a estruturarem a sua rede de apoio. Porque quando o Estado não funciona, as mães são a sua própria rede. E cortar a influência política de políticos nessa área. Não tem influência política em saúde, em segurança, em educação, mas tem, em qualquer né? Na coisa. Nossa história, no meu governo não vai ter hipótese alguma. Eu nunca fiz. Eu sou detentor de mandato eletivo. Mas como você vai conseguir votar na Assembleia, por exemplo, de repente um deputado fala, poxa, o governador Douglas Hoje não deixa de jeito nenhum eu indicar alguém e não é por mal que eu estou fazendo, e ele não deixa. Já mostrei recentemente como faz. Hoje eu sou presidente da Alerj, o governador em exercício, Ricardo Couto, precisou aprovar matérias relevantes
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e você pode perguntar ao governador Ricardo Couto que ele não fez negociação com nenhum deputado. É o interesse da população que tem que estar em primeiro lugar, Cid. E todos aqueles que estiverem lá vão ter que entender. Se não entender, vão ser expostos à população, e a população que os cobre. Tá claro. É só para concluir a questão das nossas mães atípicas, nós queremos ajudá-las a estruturar uma rede de apoio para que elas possam sair da rotina exaustiva e ter um tempo para cuidar de si mesma. Nós vamos cuidar de quem cuida. É esse o objetivo desse plano, desse programa que a gente vai apresentar para essas pessoas que hoje me parecem invisíveis para o poder público, mas que a partir de janeiro do ano que vem serão enxergadas e terão toda a atenção do governo do Estado. Há poucos dias no lançamento da sua candidatura, eu vou fazer essa pergunta, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, né? O senhor deixou bem claro que é favorável à anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dele e de todos que participaram do 8 de janeiro, qual é a sua visão sobre isso? Houve tentativa de golpe? Não houve? A sua visão qual é? Anistia ampla, geral e restrita para todos. Todos. O que aconteceu ali foi um ato de vandalismo e que teve, sim, um tipo penal chamado, tipificado como dano ao patrimônio público, e é nisso que essas pessoas deveriam ser enquadradas. Não foi isso que aconteceu. Nós temos pessoas com penas muito exageradas para o ato que elas praticaram. O presidente Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, Sidney. Como se falar em golpe? Quem iria assumir o país naquele momento? Não é porque uma pessoa não está naquele dia que não está engendrado num processo. Poderia estar ou não estar. Você pode ler, você pode buscar na história, na literatura aí, todos os eventos de golpes que aconteceram em todos os países do mundo. Não existem os elementos presentes para um golpe naquela ocasião. Mas, candidato Douglas Ruas, os próprios advogados dos acusados, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, admitiram que existia na defesa. Sidney, o advogado, quando ele assume uma defesa, ele vai buscando o melhor caminho diante do cenário que estava posto ali para poder tentar ter a melhor condição para cada um dos seus clientes. A minha posição é clara: anistia ampla, geral e restrita para todos. Então não houve tentativa de golpe? Não houve. Foi uma injustiça? O que aconteceu ali e que sim, as pessoas deveriam ser penalizadas dentro das suas condutas, foi um ato de vandalismo, de dano ao patrimônio público. É esse o tipo penal praticado naquela ocasião. Bem, e uma última pergunta. O senhor governador, eu imagino que deva recrutar, é um desejo como cidadão, eu gostaria muito que o governador reunisse os senadores eleitos, né, esse ano e fizesse com que houvesse um entendimento em favor do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, recursos, bandeiras, agendas. Isso se fez somente 2 vezes, uma no governo Witzel e outra no governo Cláudio Castro, mesmo assim uma reunião muito tímida, né? O senhor acha importante fazer isso? Reunir, independente do partido que tenha sido ungido das urnas, não é? O candidato, reunir o Senado e fazer com que o Rio de Janeiro se faça representar melhor no Congresso? Olha, com certeza, Sidney, o Senado é a representação dos estados, então é importante que o governador tenha assim uma interlocução com os 3 senadores do estado, com a presidência do Senado, sempre para defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro, que, por sinal, tem sido muito castigado pela União nos últimos anos. A União arrecada aqui hoje mais de 460 bilhões ano e retorna 90 bilhões em FPE e FPM. Então, existe uma injustiça muito grande. Eu sou um grande crítico do Pacto Federativo vigente no nosso país e defendo que o Congresso Nacional possa em algum momento encarar isso. Hoje o Pacto Federativo entrega muitas competências de serviços públicos para as prefeituras, mas concentra a arrecadação toda em União. O único que deu um primeiro passo para fazer essa devida correção, quando chega na eleição agora a gente ouve menos Brasília, mais Brasil. Quantas vezes nós ouvimos essa frase? O único que deu um passo e que teve uma iniciativa para rever o Pacto Federativo foi o presidente Bolsonaro em 2019, quando apresentou ao Senado Federal o programa Mais Brasil, que visa destinar cerca de 500 bilhões de reais que hoje são arrecadados pela União para os municípios. Lamentavelmente, o Senado Federal não deu prosseguimento na tramitação dessa medida. E eu tenho defendido com os nossos candidatos, Jordi e Portinho do PL, que eles possam se comprometer, que não é um compromisso com Douglas, é um compromisso com a população de todo o Brasil, porque o serviço público ele acontece na ponta. É a porta dos prefeitos que bate a maioria das demandas da população
não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso Brasil. E eles estão comprometidos em dar seguimento, em buscar desengavetar esse bom projeto do presidente Bolsonaro. Chegamos ao final, gostaria que o senhor ficasse muito à vontade. Aquela câmera que está à minha lateral, ela está focada no senhor. Pode falar com o seu eleitor, falar com o povo do Rio de Janeiro, já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast, nosso Pode Cobrar, por favor. Sidney, eu que agradeço mais uma vez a você e a Super Rádio Tupi por esse espaço de estar falando com os nossos eleitores. Dizer a vocês que 2026 é um ano muito importante para o futuro do nosso estado e futuro do nosso Brasil. Nós temos, de um lado, uma geração de políticos que está aí há 30 anos se revezando no poder, já tiveram a sua oportunidade e não entregaram o resultado esperado pela população. Eu sou Douglas Ruas, tenho 37 anos de idade, estou aqui representando uma nova geração que nasceu e cresceu ouvindo as promessas dos meus adversários. Mas nós cansamos de problemas e queremos solução. Para isso a gente precisa de uma renovação, precisa de gente nova, com novas ideias para colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista da nossa nação, e é para isso que nós vamos trabalhar a partir de janeiro do ano que vem. Muito obrigado a todos. E nós é que agradecemos, em nome da Super Rádio Tupi, a sua presença aqui, sucesso na sua campanha, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Sidney. Até a nossa próxima entrevista. Até logo, pessoal. Obrigado.